Olá pessoal, boa noite. Acho que é boa noite já, né? 6h10. Tudo bem? Espero que estejam me escutando bem. Peço desculpas pelo pequeno atraso, mas eu estava aqui terminando um atendimento, por isso eu me atrasei um pouquinho. Mas estou aqui com vocês, tardo, mas não falho. Vamos lá, a conversa de hoje, eu propus para vocês a gente conversar sobre esse tema aparentemente controverso, mas que, como eu venho tentando fazer com vocês o tempo inteiro, nessas últimas lives todas, na verdade vem de uma sequência. Então eu não estou propondo isso do nada, eu proponho isso a partir, de fato, de um conjunto de provocações que eu tenho lido aí nas respostas aos meus stories, e também é fruto de um caminho que eu estou entendendo que é importante que a gente faça, né, no que diz respeito ao amadurecimento da gente. E eu chamei essa live de acolher a pessoa, justamente para, em alguma medida, a gente poder conversar sobre uma questão que eu acho que é central em toda a dinâmica que a gente vem traçando juntos, aí, como se fosse uma espécie de uma consequência de toda a dinâmica que a gente vem traçando. Então vamos lá, como sempre faço com vocês, eu vou estabelecendo com vocês uma trajetória, tá, de um certo raciocínio, que mais do que só um raciocínio a partir de algumas categorias, na verdade, a ideia de descrever uma certa fenomenologia, descrever uma certa dinâmica. Tá? Bom, para a gente poder falar de acolher o outro, né, acolher a pessoa, uma pergunta a gente pode se fazer, inicialmente, é se, em alguma medida, o processo de acolhida pressuponha alguma consciência de alguma condição para que eu possa acolher. Então, a gente pode, né, se colocar essa pergunta, será que para eu acolher o outro, né, eu tenho que colocar algumas condições em jogo para que a acolhida seja uma acolhida real? Então eu só vou acolher se e somente se a pessoa satisfizer, na verdade, né, as condições X, Y, Z, né, e eu tendo consciência, portanto, das condições, eu vou acolhê-la mais adequadamente? Eu digo não, certamente não. Né? As experiências de acolhida não pressupõem consciência de condições. A experiência de acolhida ela acontece quase que, em alguma medida, estranhamente eu posso dizer isso para vocês, é bem verdade, pode parecer estranho eu dizer o que eu vou dizer, mas em alguma medida a experiência de acolhida parece obedecer a uma dinâmica meio que natural, e eu ponho entre muitas aspas esse natural aqui. Não estou naturalizando absolutamente nenhuma dinâmica humana, tá? Mas acontece de um jeito que tem as características de algo que acontece quase que, né, resultado de um processo natural. E vou explicar para vocês o que é. E aí, neste primeiro passo da nossa conversa, o que eu quero justamente é mostrar para vocês o que é esta coisa que, em alguma medida, é o único fator necessário, profundamente necessário, para que a gente seja de fato capaz de acolher outra pessoa. Essa coisa que é o único fator necessário, né, em alguma medida, olha só, vou retomar coisas que eu já falei com vocês várias vezes nas outras lives. Eu, em alguma medida, ter uma consciência daquilo que me satisfaz em última instância. A única condição, de fato, necessária para que eu seja capaz de acolher o outro é que eu esteja consciente daquilo que, em última instância, me satisfaz. E agora veja, aqui, né, se coloca um problema, porque a gente já veio conversando sobre isso em outros momentos. Quer dizer, o que é essa coisa que, em última instância, me satisfaz? Como é que eu chego a isto aqui? Então vamos dar um passo, né? Vamos voltar atrás um pouquinho, dar um passo um pouquinho menor para a gente entender uma coisa importante. Para eu chegar a entender aquilo que em última instância me satisfaz, eu preciso primeiro me dar conta que tem uma espécie de verdade fundamental que quando eu a abraço, a minha vida ganha não só em consciência como em intensidade, justamente porque ganha em consciência, ganha em intensidade. Quer dizer, que verdade fundamental é esta? Quer dizer, que verdade fundamental é esta que quando eu reconheço esta verdade fundamental, a minha vida ganha em intensidade, e a minha vida ganha em consciência. É uma verdade muito simples e que vai levar a gente direto para essa questão que eu dizia antes, né, da resposta à pergunta, o que me satisfaz em última instância? Veja, se a gente para um segundo para pensar num problema fundamental, que eu vou trazer para vocês agora, isso se resolve já quase que
fica transparente para a gente. Quando eu me dou conta, por um instante que seja, do fato de que antes eu não existia, e de repente eu começo a existir, e agora eu começo a existir, e agora eu existo. Ou seja, preste atenção no fato de que antes você não existia, e agora você existe. Há um momento anterior à tua existência, né, esse antes, e que coincide fundamentalmente com o fato de que você não existia. Você era absolutamente nada. E que, a partir de um determinado instante, você passa a ser. E esse instante, este momento agora, este instante em que a gente está se falando, ele tem as características justamente de um agora eu existo. Né? Agora eu existo. O se dar conta disso, né, leva a gente para dentro daquela verdade fundamental que eu me referi antes. Vamos pensar uma coisa aqui, né? Suponhamos que, né, e aí a gente já começa a ter um caminho de uma trajetória de compreensão de tudo que está em jogo nessa live que eu estou fazendo com vocês hoje. Vamos pensar no seguinte, pessoal. Você, né, de repente, está assentado numa mesa e fecha os olhos por 10 segundos. E quando você abre os olhos, tem um copo de água na sua frente. Um copo de água que não estava na sua frente. Então você está sentado à mesa, fecha os olhos, 10 segundos, quando abre o olho, está lá um copo de água na sua frente. O que imediatamente você pensa? Imediatamente você pensa, alguém colocou esse copo aqui. Antes ele não estava aqui e depois ele passou a estar aqui. Alguém colocou ele aqui. Nenhum de vocês vai ter um pensamento mágico de dizer, né? Um pozinho de pirlim-pim-pim apareceu aqui, né? Do nada, o acaso fez aparecer o copo aqui. Nenhum de vocês, passará pela cabeça de nenhum de vocês que está aqui, né? A possibilidade, por remota que seja, né, de acreditar que, em alguma medida, aquele copo apareceu ali por força do acaso. Qualquer um de nós que estamos aqui, imediatamente, diante da presença de um copo que não estava ali, reconhece e parte, né, afirma necessariamente a presença de alguém que o pôs ali, de alguém que o fez ali. Esta é exatamente a mesma dinâmica que está em jogo no reconhecimento da verdade fundamental que, em última instância, olhando para ela, eu encontro uma satisfação. A satisfação que é a única coisa necessária para que eu seja capaz de acolher o outro. Então, olha aqui olha toda a trajetória que eu fiz com vocês só neste primeiríssimo momento da nossa conversa. Quer dizer, toda a trajetória que eu estou dizendo para vocês é que, em alguma medida, eu só serei capaz de acolher alguém quando eu, inicialmente, fizer uma experiência, não de que eu carrego em mim a capacidade de acolher, não porque eu carrego comigo o conjunto de condições necessárias para acolher, mas porque eu me reconheço como alguém que participa de um relacionamento com alguém que me deu a existência. Neste instante agora, neste exato instante em que a gente está se falando, qualquer um de vocês pode experimentar esta verdade fundamental. Você não se faz agora. Eu não me faço agora. Não tem jeito. Tudo o que está acontecendo entre nós agora não foi inventado por nós. Tudo o que está acontecendo entre nós agora foi absolutamente dado por alguma outra coisa. Veja, esta alguma outra coisa tem um nome, né? E a gente precisa justamente partir disto aqui. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente tenha muito claro, a única condição necessária para que a gente seja capaz de acolher o outro, não é que a gente tem tudo organizado com a gente, não é que a gente tem todo um conjunto de condições bem estabelecido, né? Está tudo redondinho com a gente de uma determinada maneira para que eu seja capaz de acolher o outro. Não, eu acolho o outro porque eu experimento uma coisa fundamental, uma verdade fundamental. Eu não me fiz, eu não me faço por mim mesmo e eu vivo, portanto, um relacionamento com alguma coisa que me fez. Quer dizer, com algo que me fez, com alguém que me fez. Aqui, né, certamente, se tivesse alguém aqui do Conselho Federal de Psicologia, estaria rasgando as vestes e dizia: esse cara ficou louco, ele está trazendo uma questão aqui de ordem religiosa para dentro do contexto da psicologia. E eu vou dizer para ele: você é um
ridículo de um cara que não faz a menor ideia do que está em jogo quando a gente está falando da natureza humana. Quer dizer, em última instância, e aqui eu não estou inventando a roda, né? Na verdade eu estou dizendo para vocês uma coisa que o próprio Viktor Frankl, em alguma medida, chegou a dizer, numa das obras que talvez seja a obra mais importante do Viktor Frankl, que é a obra Psicoterapia e Sentido da Vida, acho que no segundo ou no terceiro capítulo, agora não me lembro bem qual capítulo, não vem ao caso, ele, num determinado momento, ele fala, olha, um terapeuta que não seja capaz de reconhecer, um psicoterapeuta que não seja capaz de reconhecer essa dinâmica da vida espiritual do sujeito, para o qual é verdade que ele, na verdade, não se refere necessariamente às experiências de fé, mas se refere em alguma medida ao inconsciente noético, essa capacidade que o homem tem de estar em relacionamento com o transcendente, né, com algo que é maior do que ele. Se um terapeuta não é capaz de reconhecer isso, ele certamente não será um bom psicoterapeuta. Ele certamente vai parar no meio do caminho. Por que ele vai parar no meio do caminho? Fundamentalmente porque ele não será capaz de acolher o outro. Quer dizer, fundamentalmente porque ele vai perder a capacidade de acolher. Acolher a pessoa, veja, olha que coisa maluca que eu estou dizendo para vocês. Acolher o outro, ser capaz de acolher o outro é necessariamente fruto de uma capacidade de se reconhecer como pertencendo a alguém maior do que você. É necessariamente fruto do reconhecimento de si mesmo como alguém que não se faz por si mesmo. Como alguém que diz de si, eu sou tu que me fazes. Eu sou uma outra coisa que me faz agora. Eu não sou fruto dos meus esforços. Por mais que os meus esforços de consciência, por mais que os meus esforços de crescimento, por mais que os meus esforços de ascese, no sentido de construir uma personalidade madura, sejam absolutamente válidos, necessários, eles não correspondem e não têm nada que ver com o fato de eu existir agora. Não tem nada que ver. Nada, absolutamente nada que ver. Então, esta é a primeira coisa muito importante para a gente ter claro. Tá? Na sequência disso, então, agora eu já começo a entrar na questão da acolhida. Então, vamos entender o que isso aqui, né, tem que ver, né? Vamos fazer a trajetória inteira para a gente entender o que isso aqui tem que ver com o acolher a pessoa, né, e por que tudo isso está vinculado ao que a gente vem conversando já há um tempo. Veja, essa premissa, ela é fundamental, né? Por que ela é fundamental? Por que isso que eu estava dizendo para vocês é tão importante? Porque eu não posso, de jeito nenhum, acolher alguém se eu antes não faço a experiência de eu mesmo ser acolhido. Se eu antes não faço a experiência de eu mesmo, vou usar agora um termo que certamente é um dos termos contra os quais, um dos termos mais mal empregados, mais mal experimentados até mesmo, né, ultimamente, que é a experiência de ser amado. Eu não consigo acolher ninguém, eu não consigo amar ninguém, a não ser que eu tenha feito a experiência de ser amado. Mas aí, problema. Então quer dizer que eu só posso amar se eu fui amado, né? Se em alguma medida, né, as minhas carências afetivas foram satisfeitas, se em alguma medida, né, todo o meu contorno afetivo ficou redondinho e está tudo bem comigo, se finalmente... todas as pessoas que estão ao meu redor me amam, me olham bem e me aplaudem, me fazem carinho e me tratam bem. Então quer dizer que é só assim? Não. A experiência de ser amado não tem nada que ver com o resolver as minhas carências afetivas. A experiência de ser amado, e essa aqui é uma das brigas, né, em algumas dos directs que eu recebo, e mesmo das perguntas que eu respondo, é uma das brigas que a gente tem que travar. A briga contra uma compreensão da experiência de amor como resultante, mera e simplesmente, de algum tipo de experiência afetiva que eu faça. Não, o amor não é o resultante de uma experiência afetiva que eu faço. Pelo contrário, a experiência afetiva que eu faço é resultante de um amor. É o contrário. Quer dizer, o afeto é arrastado pelo juízo de amor. O afeto é arrastado por um juízo que tem as características de uma escolha, de uma decisão. E essa decisão arrasta consigo a nossa vida afetiva, arrasta consigo a nossa vida física, propriamente dita. Quer dizer, a gente é atraído fisicamente e esta atração física, em alguma medida, está amarrada a um juízo, a uma decisão que eu estabeleço previamente. Quer dizer, ela é anterior a essa decisão. Agora, vejam, essa decisão
Então agora vamos retomar a coisa. Eu estou dizendo, a decisão minha de amor arrasta consigo o meu afeto, arrasta consigo a minha atração física. Beleza. Só que o meu juízo de amor, ele necessariamente passa pelo reconhecimento em mim mesmo de um juízo que é feito sobre a minha pessoa. De alguém que faz um juízo sobre a minha pessoa. Agora aqui entra, né, a cereja do bolo, que é para mim a coisa mais importante, que se a gente pudesse definir como ponto fundamental dessa conversa nossa aqui, tem que ver com isto aqui. Né? Em alguma medida, eu tenho a possibilidade de amar quando eu sou amado, mas quando é que eu sou alvo de um juízo assim? E aqui eu retomo uma coisa que, se eu não me engano, é Joseph Pieper, no livro As Virtudes Fundamentais, ele tem um momento que ele faz ele chega num ponto, né, do debate dele, que ele fala o seguinte, olha, a experiência de amor, eu dizer eu te amo para alguém, ela é sinônimo, é a mesma coisa de dizer que bom que você existe. Dizer eu te amo, eu diria até diferente. Quando eu digo que bom que você existe, eu nesta hora estou emitindo um juízo que é um juízo profundamente amoroso. É um juízo de amor de verdade. Ali eu reconheço uma coisa que é muito interessante. Eu reconheço que, quando eu digo que bom que você existe, olha que coisa impressionante que eu estou dizendo. Que bom que você existe, eu estou dizendo no fundo que antes você não existia para mim. E de repente você passa a ter uma existência para mim. Portanto, de repente você passa a ter uma implicação na minha vida. De repente você passa a ser uma presença na minha vida. E esta presença, o juízo, eu te amo, é nada mais, nada menos do que dizer que bom que você existe, que bom que você é uma presença, que bom que você não é mera e simplesmente mais mais um detalhe, né, da sequência inteira de encontros que eu faço na vida. Então olha que coisa impressionante. Olha, eu só vou ser capaz de amar se eu for alvo de uma experiência como essa. Mas, em que medida uma experiência como essa, ela é sumamente determinante na minha vida? Qual é a possibilidade de eu fazer uma experiência dessa e que seja uma experiência fundamental assim? Onde está essa possibilidade? E aqui eu vou retomar um dos trechos que normalmente na verdade eu vou, antes de chegar nisso, eu vou avançar um pouquinho mais para poder chegar nisso, que eu acho que é mais importante. Até esse ponto eu espero que todo mundo tenha me acompanhado. Vamos dar a sequência aqui agora para vocês entenderem uma passagem importante. Então, eu só posso acolher o outro na medida em que eu respondo a uma condição fundamental. Qual é essa condição fundamental? Eu sou alguém que é feito neste instante. Eu sou alguém cujo relacionamento com quem me fez é o que me define em última instância. É o princípio, é o destino e o princípio da minha vida. 2. A experiência de ser amado coincide, portanto, com a experiência de receber sobre si um juízo que tem estas características aqui, tem esta característica, para ser mais preciso ainda, a característica segundo a qual receber um eu te amo, coincide com dizer, receber um eu, que bom que você existe. E aí vem, né, uma passagenzinha, né, uma virada que vai ajudar a gente a entender a experiência de acolhida melhor. Quando eu faço a experiência de ser amado, ou seja, quando eu faço a experiência de alguém que diz para mim que bom que você existe, em alguma medida eu faço uma outra experiência também. A experiência de ser alvo de... Eu vou usar uma palavra também dessas bem difíceis, da gente escutar hoje em dia do jeito certo. Quando eu faço a experiência de ser amado, eu faço a experiência de ser alvo da misericórdia. O que é misericórdia? Isso é interessante porque a misericórdia, né, essa palavra, eu estou usando hoje propositalmente uma série de palavras, né, e que vem de um contexto, né, que é um contexto muito distante do que a gente hoje em dia encontra na psicoterapia, na psicologia sobretudo, o que se dirá. E eu faço propositalmente, né, porque eu poderia usar aqui uma palavra diferente da palavra misericórdia e que eu diria a mesma coisa numa língua, num psicologuês, né?
Mas eu estou optando por esta linguagem porque eu quero que se estabeleça claramente para a gente que a experiência de acolhida é uma experiência que nos faz semelhante, em alguma medida, a um... Quer dizer, nos faz semelhante... A experiência de acolhida, a experiência de amor, ela é criadora. Ela cria. Ela transforma o outro. E, portanto, nos faz semelhante ao Criador, né? Digamos assim. Por isso que eu estou usando a palavra misericórdia propositalmente. Mas eu poderia usar uma outra palavra e que tem o mesmo significado nesse dinamismo fenomenológico que eu estou descrevendo para vocês, que é a palavra empatia. A misericórdia é a mesma coisa que a empatia. Misericórdia é nada mais do que sentir com o próprio coração o sofrimento do outro. Ou seja, a misericórdia nada mais é do que se colocar, é experimentar no centro, no centro afetivo da tua pessoa, aquelas motivações que levam o outro a manifestar o afeto da forma como eu vejo. Então, quando é que eu sei que eu sou empático? Quando eu percebo em mim um conjunto de motivações internas, no meu núcleo afetivo, eu percebo um conjunto de motivações internas que, quando eu vejo elas se movendo em mim, eu percebo que elas são suficientes para gerar em mim aquele movimento que eu estou vendo no outro. Tá? Então, é como se, em alguma medida, eu estivesse experimentando em mim a mesma coisa. Então eu sei do que se trata. Isso é misericórdia, isso não tem outro nome. E para que isso aconteça, vejam que coisa impressionante. Eu só consigo ser empático, eu só consigo ser misericordioso, eu só consigo, de fato, acolher o outro na medida em que eu sou capaz de amar aquilo que o outro é em última instância. Portanto, olha que coisa maluca. Se eu não sei quem eu sou em última instância, o que raios vocês acham que a gente vai ser capaz de ver no outro? Pessoal, a régua que eu uso para medir a mim mesmo é a régua que eu vou acabar usando para medir o outro. Se aquilo que eu concebo de mim mesmo, né, é mensurado por uma régua deste tamanho, é evidente que eu mensurarei o outro também com uma régua deste tamanho. Se eu, porém, reconheço a mim mesmo como sendo alguém feito agora, é mais do que natural que eu reconheça também o outro como sendo feito, não por mim. Não por mim, mas por força da mesma misericórdia, por força do mesmo mistério, por força da mesma força que não é aquela minha capacidade de estar ali, pura e simplesmente acolhendo. Tem algo maior que me atravessa e que, em alguma medida, sustenta aquilo que eu estou vivendo. É a isto que eu devo, em alguma medida, ter toda a minha atenção. Menos do que isso, certamente vai corresponder a um voluntarismo meu. Menos do que isso, certamente vai corresponder a crença de que tudo é fruto da minha genialidade técnica ou teórica. Ou seja, do ponto de vista terapêutico, digamos assim, a força de impacto disso, se não for igual a zero, é muito próxima de zero. Porque o que é que efetivamente é transformador? O que efetivamente é terapêutico no relacionamento? Não é o domínio técnico, não é o domínio teórico, não é, portanto, nenhum voluntarismo seu, não é, portanto, nenhuma capacidade sua prática e alguma genialidade de QI seu. É nada mais, nada menos do que a força da tua presença. A tua presença, porém, é e só será presença de fato na medida em que for capaz desta acolhida, for capaz deste amor. E, vou retomar tudo, só será capaz deste amor se e somente se você se reconhecer alvo deste mesmo amor. Então, percebam que eu usei a palavra misericórdia e agora eu vou retomar. Eu falei para vocês que eu tinha um trechinho que sempre eu uso e que para mim é muito impressionante, dizer, o impacto que isso tem. Quando o simples me dar conta dele já é muito organizador. E normalmente a força de impacto que isso tem sobre a pessoa, quando ela toma consciência disso, é muito impressionante, que é o seguinte, tem um trecho de Jeremias, se eu não estou enganado, em que se diz, né, Jeremias ele fala as palavras de Deus para ele, né? E as palavras de Deus para ele são: amei-te com amor eterno, tive piedade do teu nada, tive misericórdia do teu nada. Aqui está o ponto que para mim é fundamental. Quando a gente experimenta o fato de havermos sido feitos, quando a gente experimenta o fato de, neste instante, estarmos sendo feitos, em alguma medida a gente está experimentando a enorme misericórdia que há entre
né, o olhar para mim mesmo tal como eu sou agora e olhar para mim mesmo tal como eu devo ser. Quer dizer, qual é o meu destino? Eu fui feito para ser o quê? A experiência de amor é nada mais, nada menos, parece um salto gigante que eu acabei de dar para vocês, mas não. Eu só traduzi todo o arco, né, de trajetória do pensamento que eu vim desenvolvendo com vocês até agora. Quer dizer, quando, em alguma medida, eu sou amado, o que está acontecendo é que está sendo, aquele olhar sobre mim é um olhar que supera, quer dizer, que constrói uma ponte entre o nada que eu sou num determinado instante e tudo aquilo que eu posso ser no instante seguinte. Né? Entre o ser e o dever ser. Né? Este arco de tensão, a que se refere o Viktor Frankl, né? Este arco de tensão entre o ser e o dever ser, quando, né, o dever ser é o alvo da nossa atenção, o dever ser ele é o alvo da nossa atenção quando eu sou alvo de um olhar amoroso, de um olhar misericordioso, de um olhar que, portanto, acolhe, né? Quer dizer, a enorme diferença que há entre o que eu sou no instante e o que eu posso me tornar. O Viktor Frankl, quando ele fala da experiência de amor, ele diz uma das coisas que, para mim, é um dos pontos mais importantes da definição do que é a experiência de amor. Ele diz, quando a gente ama de verdade, né, tem gente que diz que a gente fica cego, né, o amor é cego. Ele diz, não, a experiência de amor ela é o contrário de uma cegueira. A experiência de amor é uma capacidade de vidência superior àquela que a gente normalmente tem quando a gente não ama. A experiência de amor é a capacidade de ver para além daquilo que eu estou vendo. O que eu vejo neste instante talvez seja um nada. O que eu vejo neste instante talvez seja uma pessoa debilitada. O que eu vejo nesse instante pode até ser uma pessoa marcada pelo erro, marcada pela incapacidade. Quer dizer, pode até ser isso. Mas quando eu amo, quando eu estou dotado deste olhar empático, misericordioso, o que acontece comigo é justamente que eu acolho tudo aquilo que a pessoa de fato é. E tudo aquilo que a pessoa de fato é, aquela verdade fundamental a que eu me referi no início da live, aquela verdade fundamental, ela diz respeito a tudo isto que a pessoa de fato é. Não pode haver maior diversidade, não pode haver maior distância entre um ser e um dever ser do que entre o não ser nada e o ser. Entre o ser nada e o ser. Essa é a maior distância que pode haver. Se a gente, primeira coisa que eu disse para vocês, se a gente para 2 segundos seriamente diante da evidência de que eu antes não existia e agora eu existo, a primeira coisa, a primeira grande reação que a gente experimenta é a reação de um maravilhamento com o fato de que eu transpus a maior distância que pode existir em toda a vida, que é entre o nada e o ser. Se a gente começa, pessoal, a encarar, em alguma medida, não só a gente mesmo, este é o ponto de partida, mas aquela pessoa que a gente tem diante da gente, sob esta perspectiva, sob esta luz, o que começa a acontecer, né? Na verdade, 2 coisas começam a acontecer. Eu ia dizer que uma coisa, mas são 2 coisas que começam a acontecer. O que começa a acontecer é, eu me dou conta de mim mesmo, me tornando uma presença. 2, eu me dou conta do outro, da pessoa que está na minha frente, como alguém que antes não existia, agora existe, e, portanto, para quem eu posso dizer, que bom que você existe. E isto aqui, este movimento aqui que eu acabei de descrever para vocês, é um movimento que é profundamente terapêutico. Isto sim é o que é profundamente terapêutico. Quer dizer, não é outra coisa. Quer dizer, isto sim que é transformador do outro. Quer dizer, o que a gente precisa de verdade, né, é aprender a nos dotar, né, do que a gente precisa de verdade aprender a usar em alguma medida, se a gente pudesse, né, usar falar dessa forma, né, é a capacidade que a gente tem de acolher a pessoa.
Então, alguém me perguntava, e eu acho que a última coisa que eu falo, porque eu já estou extrapolando aqui o tempo, apesar de eu ter começado atrasado, na verdade não estou extrapolando não. A última coisa que eu queria falar, alguém tinha me perguntado nos directs, né, dizer alguma coisa sobre o fato de que, putz, né, mas eu passei, esse aqui foi o problema, né, eu acolhi demais o meu marido, né, acolhi demais o meu esposo porque ele, e aí essa acolhida que eu dei demais para ele fez com que ele ficasse parado, né, no lugar e se acomodado, né, e não tivesse feito esforço nenhum de mudar. Então, na verdade, não houve acolhida. Na verdade, o que houve ali, houve tudo menos acolhida. Porque se você acolher de fato a pessoa, você não pode acolher o instante presente. Você acolhe todo o arco que une aquele instante ao destino. Une aquele instante ao destino que, na verdade, nada mais é do que a origem de todo o ser. Né? Ou seja, se você acolhe de verdade, se você é uma presença de fato, a experiência de abraçar o outro não é uma experiência de mantê-lo no comodismo. A experiência de abraçá-lo de fato necessariamente coincidirá com o ajudar, né, estabelecer recursos, criar estratégias, estar na presença do outro a fim de auxiliá-lo a chegar naquele completo, naquele nível, né, no bem acabado, né, no humano bem acabado, na forma mais bem acabada de si mesmo. O olhar empático não é um olhar para a materialidade que eu tenho na minha frente, mas é para a forma. E a forma é aquilo que, em última instância, né, eu sou. Ou seja, eu preciso, né, o Tomás de Aquino ele define, né, que a alma é a forma do corpo. Né? Então, eu não tenho a alma de um... Vou usar um exemplo bobo, pelo amor de Deus, não é isso que o Tomás de Aquino fala. Se o doutor Angélico me escutasse, se algum tomista me escutasse, me escorraçaria das redes sociais, mas eu não tenho a forma de uma couve. Né? Se eu não tenho a forma de uma couve, a minha materialidade, né, não pode, para quem me vê, né, não pode ver em mim uma couve. Né? A minha forma é a forma de uma pessoa. Né? Então eu preciso que a minha materialidade inteira revele essa pessoa. Toda a integralidade da materialidade que eu sou, tudo aquilo que os outros veem, tudo aquilo que a minha presença precisa revelar esta forma inteira, integral. O relacionamento entre um homem e uma mulher no casamento, o relacionamento entre um cliente e um psicoterapeuta no processo psicoterapêutico, o relacionamento entre um amigo e outro, o relacionamento entre um pai e um filho, deve ser necessariamente o relacionamento que ajude a conduzir o outro de um ponto em que esta forma não está bem acabada a outro no qual esta forma, pelo menos, toma o início de um bom acabamento. Quer dizer, esta é a nossa tarefa. Acolher a pessoa não é acolher essa forma mal acabada. Acolher a pessoa é acolher aquilo que, em última instância, a pessoa é. E eu só sei o que, em última instância, a pessoa é quando eu me dou conta de mim mesmo como alguém com essas características. Pessoal, eu acho que eu extrapolei agora. Eu queria só dar um aviso para vocês. Eu não sei quantos dos que estão aqui se inscreveram lá naquela pré-seleção para compor a minha equipe. Eu tinha prometido para vocês que hoje eu iria fazer o grupo. Logo mais, daqui a pouquinho eu vou fazer o grupo, já está com tudo já engatilhado, e vou começar a explicar para vocês como a coisa toda vai funcionar. Ao longo dessa semana, a gente vai ter aí uma série de oportunidades de ir entendendo com um pouco mais de precisão como vai rolar todo o processo. Tá? Eu tive que, de fato, né, além de algumas questões técnicas que ainda não se resolveram 100%, mas já estão encaminhadas pelo menos, eu ainda tive que pensar alternativas para dar conta de todo o conjunto de pessoas interessadas, que foi, como eu disse para vocês, muito maior do que eu esperava. Então, no fim das contas, hoje, como eu havia prometido, daqui a pouquinho eu vou criar o grupo lá no WhatsApp, e aí, aos poucos, eu vou dando para vocês as informações sobre tudo, sobre como vai funcionar todo o processo, tá bom? Agradeço demais a presença de vocês hoje, espero que tenham ajudado. Peço para vocês ajudar, sobretudo, a divulgar esse conteúdo, o conteúdo das lives. Eu tenho visto, muita gente tem comentado de como tem sido importante, em alguma medida, os temas sobre os quais a gente tem trabalhado e eu tenho enfrentado. E, enfim, quanto mais a gente puder propagar esse conteúdo, eu tenho certeza que tanto mais a gente ajuda as pessoas.
Eu não sei se estou com a impressão ruim, mas eu estou com a impressão de que tá tudo parado aqui, eu não vi mais nada. Eu espero que tudo isso que eu falei para vocês tenha sido registrado e que vocês não tenham perdido nada. Mas aqui parou para mim, eu levei até o final a coisa toda aqui. Na sequência eu vou fazer como eu faço sempre, se tudo tiver sido gravado, evidentemente, salvo aqui e disponibilizarei no Facebook para vocês, tá bom? Pessoal, é isso, a gente se vê na próxima quinta-feira. Eu ainda não sei o horário que nós vamos fazer na quinta-feira, porque eu tive que mudar essa semana, excepcionalmente, os horários meus na clínica aqui, por conta de algumas questões em casa, de organização da família. Mas na quinta-feira a gente vai fazer uma live, nem que seja às 11h59, mas a gente vai fazer uma live na quinta-feira, tá bom? Obrigado, boa semana para vocês, fiquem com Deus.